Shalom, homens de honra. 28 de abril. O direito de ser seguido. Nosso devocional é esse aqui, Conversas Secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá. Vamos para o versículo do dia. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Segundo Timóteo 2, verso 1 a 2. Amém? Vamos lá então, para a mensagem do dia. A verdadeira liderança começa no coração e flui através dos relacionamentos. Paulo instrui Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Segundo Timóteo 2, verso 1. Esse é o primeiro pilar. Antes de guiar, enraize-se em uma graça sólida. No reino de Deus, autoridade não é sobre posição ou títulos, mas sobre caráter e conexão genuína. Não é o título que define a pessoa, mas a pessoa que dá sentido ao título. Para liderar, devemos nos tornar líder de líderes, como Paulo foi com Timóteo, Priscila e Áquila. A influência se constrói ao depositar confiança e respeito nas pessoas que Deus coloca ao nosso redor. Liderança é mais do que resultado. É sobre cultivar o direito de ser seguido. Existem 5 níveis de influência e a cada nível nos tornamos mais eficazes. No primeiro nível, as pessoas seguem pela posição. E no segundo, pela permissão. Porque confiam e se conectam conosco. No terceiro, pela produção e pelos frutos que geramos. No quarto, pelo desenvolvimento das pessoas ao nosso redor. E finalmente pelo exemplo de vida, no qual somos seguidos por quem somos. Esse é o nível de Samuel, que impactou Israel pela sua fidelidade ao longo de décadas, ganhando respeito e autoridade para ungir reis e aconselhar gerações. Para aplicar isso, olhe para a sua vida e pergunte: tenho vivido de acordo com esses níveis? Seja excelente no que faz. Supere as expectativas e trate a todos como pessoas importantes, pois essa é a moeda do reino. Relacionamentos baseados em confiança são o alicerce de qualquer liderança duradoura. Faça dos relacionamentos a sua prioridade e construa uma liderança fundamentada na integridade. E você terá o direito de ser seguido. Amém? Então a mensagem fala o que para nós? Liderança verdadeira. Como Paulo fez com Timóteo. Paulo foi líder de Timóteo. Amém? E sempre no reino de Deus. Temos que ter Deus no centro de tudo. Por quê? É essa autoridade que vai dar a posição para nós. Quando nós estamos em Cristo, Jesus. Ser líderes de líderes. Ser líder de líderes. Esse é o nosso objetivo aqui. Paulo foi líder de Timóteo, Priscila e Áquila. Então, Paulo estava rodeado de pessoas que ele preparou para ser líder. A de liderança tem 3 níveis. Primeiro, pessoas seguem pela posição. Às vezes a pessoa está seguindo você pela sua posição, pelo seu caráter, como você é. Segundo, pela permissão.
que confiam em você e conectam pessoas. O terceiro, pela produção, pelos frutos que você está dando e gerando. Você está formando líderes? Está formando pessoas? Então você está sendo bom. O quarto, pelo desenvolvimento das pessoas. O que você está fazendo, elas estão aprendendo? Você está ensinando elas? Ao seu redor? As pessoas ao seu redor? Finalmente, pelo exemplo de vida, você está vivendo isso? Você está fazendo? Quais somos seguidos por quem somos? Olha lá. Os nossos resultados que vai mostrar para pessoas se nós somos bons ou não. Como Samuel. Samuel, Deus já viu que ele era líder quando era pequeno. Ele não tinha título nenhum. Então Deus já viu que ele ia ser homem grande. Amém? E Deus também está fazendo conosco isso. Todos nós somos grandes. Basta nós termos alinhamento com Ele. Porque aqui nós temos que liderar outras pessoas. É os 4 níveis aqui que falam. Então é isso, pessoal. 5 níveis que fala aqui de influência. Pessoas que seguem pela posição, pela permissão, que confiam e conectam conosco, pela produção dos frutos que nós estamos gerando, pelo desenvolvimento das pessoas que estão ao nosso redor e, finalmente, pelo exemplo de vida. Então, se você está em Cristo, está em Jesus, temos que viver isso aí. Está vivendo, pensando como ele pensava, amando o próximo, ajudando o próximo, transformando vidas, transformando casamento, transformando pessoas. É isso aí que ele espera de nós aqui. Amém? Por gentileza, vocês estão na live, muito obrigado. Eu quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas, que alguém vai precisar dessa palavra. Quero, por gentileza, agora que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor, ajude-me a construir uma liderança sólida, baseada na sua graça e verdade. Que eu seja um líder que inspire e sirva e guie os outros pelo exemplo. Dê-me a sabedoria para fortalecer relacionamentos e a capacidade de respirar e valorizar cada pessoa ao meu redor. Olha lá. Uma liderança sólida, baseada na graça de Deus, na verdade, não na mentira. Inspirar, serve que os outros pelo meu exemplo, que eu seja exemplo a outras pessoas, eu e você. Que fortaleça o nosso relacionamento, a capacidade de respeitar, valorizar cada pessoa ao nosso redor. Todos nós temos valores aqui na Terra. Amém? Então é isso. Ele fala para nós lermos aqui nosso devocional, 1 Samuel 3, verso 19 a 21. Eu vou ler para nós. O título é Deus fala com Samuel numa visão. Olha lá. O versículo 1 Samuel 3, verso 19 a 21. Vai falar assim para nós. Crescia Samuel. Então Samuel era pequeno. E o Senhor era com ele. E o Senhor estava com ele já desde pequeno. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Olha lá. Então o Senhor já viu que Samuel era profeta. Mas Samuel não sabia que era profeta porque ele era pequeno. Mas Deus já tinha confirmado. Ele pequeno profeta. Está falando o texto aqui. 21, verso 21. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali em Samuel. Então o Senhor se manifestou perante Samuel. Amém? E a explicação desse versículo é o quê para nós? 1 Samuel 3, verso 19 a 21. Samuel cresce com Deus, olha lá. E tudo o que ele fala se cumpre.
porque o Senhor está com ele. Então, tudo que Samuel ia falar, Deus estava com ele. Sua vida gera credibilidade, e todo Israel reconhece que ele foi levantado por Deus, porque Deus já tinha dado a profecia para ele. Então não tinha como não falar que Samuel não fosse levantado por Deus. Como ele pode fazer conosco. Ele está fazendo conosco nessa caminhada, levantando eu e levantando você. Amém? Hoje, quer dizer o que para nós? O direito de ser seguido não vem de cargo, título ou posição, mas de uma vida alinhada com Deus, olha lá. Para nós termos esse cargo, essa autoridade de Deus perante nós, temos que estar alinhado com Ele. Quando alguém anda com Deus de verdade, suas palavras têm peso, sua vida gera confiança e naturalmente as pessoas reconhecem a autoridade espiritual. Olha lá. Quando andamos com Deus, gera tudo isso. A palavra tem peso, a vida gera confiança, naturalmente, sem forçar nada. E as pessoas reconhecem a autoridade espiritual em cima de nós, de mim e de você. Mas o que? Quando a gente anda de verdade com Ele. É alinhado de verdade com Ele. Amém? Quem vive com Deus ganha a voz diante dos homens, então. Olha lá. Quem anda com Deus, nossas vozes têm peso aqui na terra. Ganha a voz diante dos homens. Amém? E Samuel fez isso. Teve voz. Ganhou voz perante os homens. Amém? Porque Deus estava com ele. E ele é alinhado com Deus. E a frase final do nosso devocional é essa. Liderança não é sobre posição, mas sobre ganhar o direito de ser seguido. Olha lá. As pessoas vão nos seguir pelo que nós somos, pelo que nós falamos, pelo que nós formamos, pelo que nós transformamos na vida de outras pessoas. Amém? Então esse devocional é isso. Quero que você tenha um dia abençoado e produtivo. Que você leve essa palavra para milhares de pessoas aí das suas redes sociais. Transborde na vida de alguém. Quero que você tenha um dia produtivo e abençoado. Que Deus os proteja com a armadura que Ele já nos deu. E revista você e sua família da cabeça às plantas dos pés. Com essa armadura. E cubra você e sua família com o sangue dele. Para que nenhum mal possa adentrar aonde vocês estiverem. Você e sua família. Amém? Fui.